Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago pessoas muito interessantes para falarem sobre suas trajetórias, suas carreiras, seus trabalhos e assim inspirar vocês que quer entrar nessa área ou que já está trabalhando nessa área e quer saber mais. A convidada de hoje é a Aretusa Mendes, que é analista de BI. Aretusa, seja bem-vinda ao Statisticast e se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Fernanda. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Então, meu nome é Aretusa Mendes, eu sou analista de BI. Hoje eu sou a pessoa responsável pelo BI na Casnar Leonardos, que é um escritório de advocacia de propriedade intelectual. Eu também sou professora de Power BI na comunidade Mulheres em Dados e mentora de carreira lá também. E já estou na área aí já faz um pouco mais de 3 anos e é isso, E basicamente. como que você começou sua carreira? Bem, foi assim. Eu comecei, na verdade, com o secretariado executivo trilingue. Isso é uma curiosidade bem interessante, porque eu, diferentemente da maioria das pessoas da área, né, que vieram de exatas ou de TI, eu vim de humanas, né? Eu vim de secretariado executivo. E houve um momento na minha vida, um momento, né, da minha gravidez, em que eu precisava ter uma condição financeira melhor, eu precisava ter mais rendimentos. E aí eu comecei a procurar um diferencial na minha carreira, comecei a procurar algo que o mercado estivesse procurando. Até então, eu achava que esse meu diferencial era falar francês, né, que é um dos idiomas que eu sei falar. Mas eu descobri que não é, né? Eu descobri que falar francês não é tanto diferencial, porque não tem muita gente no mercado brasileiro procurando pessoas que falem francês. Quando procuram, até encontram e geralmente os salários são bons, mas não é tudo, você não encontra com muita facilidade empresas pedindo, né, pessoas que falem francês. Então, eu comecei a procurar dentro de mim, dentro do que eu gostava de fazer, algo que o mercado estivesse procurando e que pouca gente soubesse entregar com qualidade. Aí eu falei, poxa, o Excel. E aí eu comecei a estudar Excel enlouquecidamente. E do Excel eu comecei a ir para o Power BI, comecei a ir para o SQL, e aí quando eu vi, eu já estava na área de dados. Foi quase que sem querer, assim, né? E aí estou, né? Tem uma parte que eu gosto de contar, que uma dos momentos assim que me deu o start, né, para eu começar na área foi justamente fazendo entrevista com uma secretária. Eu estava num processo seletivo para vaga de secretariado, mas já estava estudando dados. E se eu passasse nessa entrevista, eu iria ocupar o lugar dessa secretária que estava me entrevistando. E a gente conversando, eu falei para ela que eu gosto muito de dados, Power BI, que eu já sabia fazer dashboard, etc, etc. E eu falei, poxa, aqui eu acho que eu não vou conseguir entrar na área, né? Porque eu não sou de TI, eu não sou formada em análise de sistemas. E daí ela me falou, olha, eu estou saindo dessa vaga para virar analista de dados. Se você entrar, você vai ficar no meu lugar, mas eu estou saindo daqui para fazer uma movimentação dentro da própria empresa como analista de dados. E aí acabou que eu não passei naquele processo seletivo, mas eu mantive contato com a menina. E a gente começou a trocar figurinha, e ela foi a pessoa que me deu as primeiras orientações aí para entrar na área, para estudar o que eu ainda não tinha estudado e tal, né? E foi assim, numa entrevista de secretariado que eu decidi, até o meu primeiro emprego, eu ainda não tinha muita noção do que eu estava fazendo, fui descobrindo lá, no primeiro emprego na hora, mas foi isso, eu fui me apaixonando pela área quase que sem querer. Foi essa minha história, resumidamente. E ela, sem querer, te inspirou. Me inspirou. Hoje eu posso dizer que essa moça foi e é a minha maior inspiração, porque ela está aí. Hoje ela é líder de projetos também. Eu acompanho no LinkedIn assim o desenvolvimento dela e ela hoje está em outra empresa já, né? O marido dela também é professor de BI. Uma vez eu até participei de uma aula com ele, né? Uma aula demonstrativa dele. Foi bem legal, né? E essa foi muito importante, esse incentivo dela, porque até então
eu achava que não teria como uma pessoa que veio de uma área totalmente diferente entrar numa área que é mais voltada para a tecnologia. Mas eu descobri que existe uma mentalidade um pouco diferente na área de tecnologia e que é bem interessante, né? Assim, muitas empresas, elas gostam da pessoa que sabe fazer. Não se interessam tanto no diploma, elas querem que você chegue ali, saiba fazer e gere resultado. Não são todas as empresas que pensam assim, claro, mas eu acho que boa parte tem essa cabeça, ao menos para a área de TI. E isso foi o que me ajudou bastante, porque eu consegui trazer as minhas habilidades de secretariado, eu não joguei fora. Todas aquelas habilidades, as soft skills que eu desenvolvi lá em secretariado, eu trouxe para a área de BI. Então, vamos mandar um beijo para a ex-secretária que virou analista de BIs e inspirou você. Assim, temos hoje a Aretusa aí nas redes nos ajudando com, né, o Excel e o Power BI, certo? Sim, Vivian, se você estiver assistindo, muito obrigada. Obrigada mesmo. Ai, que fofinho. É uma coisa que eu achei muito legal que você falou, voltar um pouquinho na sua fala, que você falou do diferencial, né? Porque eu pensaria também, né? Nossa, o francês é um diferencial, afinal nem todo mundo fala, mas é aquilo. É o que que o mercado procura? O pessoal está aí buscando saber francês? É. Tanto. Agora, é interessante pontuar isso, né? Que quando a gente fala no diferencial da pessoa, não é somente o que você tem de diferente que ninguém mais tem, mas o que que você tem diferente que agrega valor, né? No seu trabalho, ou no seu caso, em toda uma área que você tinha interesse, você já tinha interesse, já gostava de Excel, e sim, é uma demanda muito grande. Então, é sempre bom lembrar isso também, né? Eu fui descobrindo isso sem querer, assim, na prática, né? E hoje eu falo muito isso para as minhas mentoradas, assim. Não é só o que você faz de diferente, você tem que pensar com a cabeça de quem está te contratando, né? Então, o que que as pessoas que contratam consideram de diferente? Então, saber o básico de Excel, realmente muita gente sabe, mas saber bem Excel, fazer análises complexas com Excel, pouca gente sabe fazer. Então, eu entendo isso como um diferencial. Não só Excel, mas eu acho que ferramentas, às vezes, que muita gente, que às vezes são famosas, mas que pouca gente sabe mexer na prática, certos conhecimentos que, às vezes, muita gente fala que tem, mas na prática não tem tanto assim. Então, quando você demonstra que tem, você já passa, você já se destaca, né, na multidão. E é bem parecido com, eu falaria, né? Você pode fazer uma relação com, na sua experiência aí, secretariado, trilingue. Línguas é a mesma coisa, né? O que vale não é o diploma, é o que você sabe. Então, assim, você vai contratar um professor particular, vamos falar aqui do francês. Uma pessoa que já morou na França e que tem todos os diplomas, tal, mas na hora de ensinar, né? Ou a pessoa que de repente nunca nem viajou para a França, nem para o Canadá, ou nenhum país que fala francês, tem ali um diplominha, mas a pessoa dá aquela aula. Uhum. Certamente, né? Claro, eu estou falando aqui exemplos um pouco extremistas, mas a pessoa que sabe passar, talvez já te agradaria mais do que a pessoa cheia dos diplomas, mas no vamos ver ali, não sabe passar muito bem material. Então, foi isso que você achou nessa área de análise de dados, certo? Que o que vale é a sua experiência, o que você sabe fazer. Exatamente, foi bem isso. Claro que a área de tecnologia é uma área que você tem que estar sempre estudando, porque está sempre surgindo coisa nova, mas eu percebi que não é necessário, estritamente necessário, ter um diploma nessa área. Se às vezes você tem um diploma, sei lá, em outra área mais de humanas, você vai conseguir agregar valor para a área tecnológica também, porque existe um componente da área de análise de dados ou análise de BI que é o contato com o cliente, você entender a necessidade do cliente. Então, pessoas que são da área de humanas, que têm esse background, elas costumam tirar uma vantagem nesse aspecto também. E teve alguma dificuldade que você encontrou nessa carreira? Teve no início, mas era uma dificuldade minha, porque apesar de eu ter recebido, né, o incentivo, eu ainda me sentia bastante insegura nas primeiras entrevistas. Então, eu tinha bastante receio pelo fato de estar lá no meu currículo, que eu sou formada em secretariado executivo trilingue.
Então, eu chegava na entrevista e, como eu sabia que isso podia ser um ponto de atenção, eu ficava falando disso. Não, porque eu sou formada em secretariado executivo. Não, mas eu sei fazer, que não sei o quê. Eu Se ficava tentando... justificando. Isso, me justificando. E aí, nem digo que foi uma dificuldade do mercado, era mais uma dificuldade que estava na minha cabeça. E tinha uma outra coisa também, que logo assim que que eu engravidei, teve pandemia e tal, e eu acabei sendo desligada logo depois de voltar da licença maternidade. Então, quando eu comecei a fazer os processos seletivos de novo, a primeira coisa que me perguntava era se eu tinha filhos. E antes de eu ter filhos, as recrutadoras faziam essas perguntas e isso não era um problema para mim. Eu falava, não, não tenho, e a entrevista seguia. A hora que eu comecei a falar que tenho e que era pequeno, aí começou a dar problema, porque aí o pessoal começou a perguntar: ah, mas fica com quem? E que não sei o quê, quem que cuida? E se ficar doente? Aí eu comecei a ficar nervosa, né? Eu consegui passar por isso, né, superar isso, a hora que eu pensei assim, vou focar naquilo que eu sei fazer. E aí eu comecei a guiar as entrevistas, e quando começava a entrar nesses assuntos mais pessoais, eu já entrava assim no assunto da minha carreira, da minha experiência, no que eu sei fazer, e aí eu ia desviando a atenção e focando no que realmente importa, que são as minhas habilidades, né? Então, essas foram as duas principais dificuldades no início, né? Mas todas as dificuldades que estavam muito em mim também. A questão de ter um filho pequeno na época e o meu medo pelo fato, né, de eu ser formada em secretariado executivo. Mas não é proibido fazer essas perguntas, não, gente, na entrevista. Nossa, demais, assim. E o pior é que, como normalmente a gente não fica esperando, a gente responde, né? E fica assim meio com aquele sorriso, né, de pastel. E quanto mais. Tem algumas pessoas que elas percebem que você fica nervosa, e quanto mais você fica nervosa, parece que mais a pessoa pergunta que é para Quebrar. te testar. Para te testar mesmo, para te quebrar. E aí eu ficava muito nervosa. A hora que eu me dei conta de que, se o processo seletivo era comigo, a estrela daquele processo tem que ser eu. Então, eu que tenho que ajudar ali a guiar a entrevista também. Não é só... que a gente fica muito numa posição passiva, né, nas entrevistas. A gente sempre espera a pessoa que está recrutando falar e guiar. Mas eu penso assim, se é você que está ali fazendo a entrevista, o foco é você, a estrela ali é você, não é o recrutador, é você. Então, é você que tem que mostrar ali o teu valor e ir guiando a entrevista também, né, dentro do possível, claro. E aí, a hora que eu assumi essa postura, eu não tive mais problemas, né? Isso não quer dizer que eu não vá passar por isso novamente, que eu não possa passar, porque, né, as pessoas são imprevisíveis. Mas eu senti que a minha mudança de postura melhorou bastante o meu rendimento, né, nos processos seletivos. Aliás, falando em entrevista, quando você está no processo seletivo, você também tem que estar entrevistando a empresa, certo? Porque eu acho que a gente pensa muito assim, eles estão me testando porque eu quero a vaga, né? Pelo menos quando as pessoas estão, no geral, procurando uma vaga, as pessoas estão muito interessadas na vaga. Mas você tem que pensar que você vai estar trabalhando naquela empresa aproximadamente 8 horas por dia, né? Um terço do seu dia. E você quer estar num lugar agradável, é a hora de você perguntar de benefícios, perguntar como que funciona na empresa. Claro, você não tem como conversar, entrevistar todo mundo para ver se as pessoas são legais, mas tentar sentir, pelas perguntas, com perguntas adequadas, apropriadas, sentir uma vibe ali, o clima, né, da empresa e tal. Então, pensar nisso também. Você que está começando na carreira, por exemplo, ou que ainda não fez a sua primeira entrevista, pensar nisso também. Chega lá com as suas perguntinhas, né? Procura no Google aí, perguntas para fazer na empresa, e aí você faz esse teste também. Com certeza. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas entrevistas, e geralmente eu tenho retornos muito positivos, muito positivos, que é perguntar o que que a empresa espera de mim nos primeiros 3 meses. Porque, assim, todo mundo tem a sua curva de aprendizado, né? E eu acho que um ano é mais ou menos o tempo que a gente leva para se adaptar numa empresa, mas 3 meses é um período que já dá para você ter uma noção se aquele colaborador
está realmente empenhado, se está gerando resultados. Acho que com 3 meses já dá para a empresa ter essa noção. E aí eu sempre pergunto, o que vocês esperam, né, nos primeiros 3 meses? Por quê? Se a pessoa me falar assim, eu quero que você construa um foguete, aí eu já sei que aquilo não é para mim, entendeu? Aí eu já falo, Não vai e já rolar. aconteceu, e já aconteceu, assim, de falarem umas coisas absurdas, eu falo assim, realmente isso eu não vou conseguir te entregar. Eu consigo te entregar até aqui. Aí é um momento que eu sou bem honesta e falo, isso aqui eu consigo, isso aqui, ok, vamos construir junto, tal. Isso aqui realmente não vai ser possível. Eu falo mesmo, entendeu? Hoje em dia. E eu acho que isso é muito importante, porque quando você faz esse tipo de pergunta, você, além de mostrar, né, para a empresa que você está interessado em gerar valor, você também tem o seu momento de falar. Ó, até aqui você pode me cobrar. Passou disso? Vamos com calma, vamos conversar. Né? Bem legal. Porque pode até, eu acho que algumas empresas, quando eles contratam, eles não têm muito assim noção da realidade. E eu ousaria dizer que algumas empresas estão contratando analistas cientistas de dados sem saber muito bem o que essa pessoa vai fazer, principalmente se for uma área nova. Então é assim, mesmo que eles tenham noção, a gente quer um analista, a gente quer fazer dashboard, quer otimizar, né, entender os dados para a tomada de decisões, mas eles não têm muita noção do período que é necessário para fazer cada coisa. Então, isso é uma coisa que pode ser conversado, né, com a empresa, em entrevista é um momento para fazer isso. Uhum, com certeza. E você também falou, né, que você usou conhecimentos da sua formação em secretariado para a área de dados, e eu sinto que você tem mais a agregar sobre soft skills. Além disso, eu quero saber também quais são as hard skills que você acha necessárias, para trabalhar nessa área. Tá, vamos lá. Soft skills, eu acho que uma das principais é gostar, ter muita paixão por resolver problemas, que é uma coisa que, como secretária, eu fazia direto. Assim, a função de secretária na Terra é resolver BOs, é resolver problemas. E analista de dados, pessoas que trabalham. Na verdade, assim, toda profissão existe para solucionar um problema. Mas eu acho que existem profissões assim que isso acontece de uma forma muito mais dinâmica e rápida, né? Então, na tecnologia, você tem um volume de problema que acontece assim, numa escala muito grande, né? E uns problemas que às vezes você não faz ideia de onde surgiram, assim, porque no secretariado às vezes aconteciam os problemas, mas eram problemas causados por pessoas, então você ia aprendendo ali com a pessoa como lidar e tal, mas na área tecnológica, às vezes dá uns problemas, por exemplo, num código que você fez, e você pensa, gente, mas de onde surgiu isso? Né? Então, eu acho que é muito importante ter paixão por resolver problemas, assim, ter essa vontade de ter ali um problema e você resolver e ver aquilo pronto, aquilo resolvido. Então, isso é definitivamente uma coisa que eu trouxe do secretariado comigo, muito forte. Eu acho que é a minha maior habilidade. Uma outra coisa que eu trouxe do secretariado comigo também foi a habilidade de conversar com pessoas, porque quando eu era secretária, eu tinha que ter contato com diversas áreas, né? Eu falava com facilities, com financeiro, com RH, com o próprio TI, eu tinha que falar com todas as áreas. Então, eu precisava ser boa em comunicação. E na área de dados, eu acho que isso é muito importante, porque a gente faz muito trabalho para cliente. Então, se você não conversa com o seu cliente, se você tem vergonha, se você tem medo de conversar com o seu cliente, de tirar dúvidas, de conversar, você não vai conseguir entender muito bem o que ele quer. E na hora que você for fazer o seu projeto, você talvez não faça tão bem, porque você não ouviu as dores do seu cliente. Então, essa é uma soft skill que eu acho muito importante. E a terceira, eu acho que é gostar muito de estudar. Porque, especialmente na tecnologia, na área de secretariado tem lá suas mudanças, mas enfim, na área de tecnologia, realmente, todo ano surge uma coisa nova, surge uma ferramenta nova. Então, se hoje você é especialista numa coisa, daqui 2 anos aquilo que você aprendeu já vai estar um pouco defasado. Então, gostar de estudar, eu acho que é muito importante, né? Para essa área, para todas as áreas mesmo. Para tecnologia, como está tudo mudando, tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, você tem que estar acompanhando. Se você fica parado no tempo, não se atualiza,
o mundo passa e você fica lá atrás. Então, gostaria de dar. Tem áreas que se atualizam bem mais devagar, né? Isso, Agora, se você for pensar até o Power BI, sei lá, eu acho que há 10 anos, eu nem sei quando que o Power BI começou, mas quando 2017, eu acho. Ou 2017, pois é, 2015. Foi por aí, 2015 ou não tem nem 2017. 10 anos, né? Quando eu ainda estava no Brasil e que eu trabalhava, eu fazia apresentações e dashboards, mas nem existia esse nome, não existia Power BI, né? Você fazia ali manualmente no Excel gráficozinhos e colava tudo num PowerPoint, né? Eu sou senhora de idade, para quem me acompanha aqui sabe, né, que É, século passado. Mas, e o Power BI que existiu, que existe há pouco tempo, né, pouco mais de 5 anos aí, tem toda hora uma atualização nova. Recentemente teve uma nova atualização. Então é assim, não é assim, aprendi Power BI, pronto. Não, é aham. aprendi, continuo estudando e aprendendo, né? E se mantendo Todo mês. atualizado. Esse é um software que a gente está citando, né? Tem todas É, as outras coisas para estudar também. exatamente. Todos os meses a Microsoft lança atualização de Power BI. Todos os meses. E são atualizações, uma das últimas atualizações aí, eles colocaram os gráficos do Excel parecidos até com gráficos do Power BI, colocaram até um pouco parecido com o Excel, porque agora dá para você editar o gráfico lá dentro e tal, né? Então, assim, mudou completamente. Você estava anos acostumado a fazer de um jeito, de repente, um dia você abre seu Power BI e está totalmente diferente. E é isso. Ah, e aí isso me leva a uma outra soft skill que eu não falei, mas que agora a gente conversando aqui eu lembrei, que é a capacidade de você se adaptar às mudanças, né? A resiliência. Porque uma hora é uma coisa, daqui a pouco muda, troca e é outra. Hoje você usa essa ferramenta, daqui a pouco a sua empresa resolve que não vai usar mais, e aí vem outra e você tem que aprender rápido. Então tem que ter uma habilidade aí de se adaptar às mudanças rápidas no mercado. Isso de soft skills. De hard skills, eu diria assim, acho que as primeiras coisas, tá? Os primeiros conhecimentos que eu acho que alguém tem que ter para entrar tanto em análise de dados quanto como analista de BI, aprender algum programa de ETL. Eu recomendo, de primeira, assim, o Power Query, que já está dentro ali do Power BI e tal, e ele traz soluções excelentes aí para fazer limpeza e higienização de dados. Mas tem o SQL também, que é mais complexo, mas ele é uma boa ferramenta, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender, assim, para começar, muita gente fala assim, ah, não, Excel é bobeira, não precisa, acabou o Excel. Não, gente, muitas empresas, eu diria talvez metade, né? Isso é um número que eu estou tirando assim da minha cabeça, tá? Mas dentro das minhas experiências, todas as empresas usavam Excel. Eu trabalhei na Nestlé se usava Excel ainda. Fizeram a migração para o banco de dados, mas uma parte dos dados vinha do Excel e não tinha como ser diferente, porque eram dados que vinham dos lojistas que vendiam os produtos da Nestlé. Então, eles mandavam da forma como eles podiam mandar, mandavam em Excel. Então, eu acho que é importante para quem está começando saber Excel, saber Power BI e SQL. A linguagem SQL no todo, enfim, aí você pode usar a linguagem SQL em vários, tanto no MySQL, no SQL Server, enfim. Mas eu acho que essas três ferramentas são as mais importantes para você começar, assim, para você ter o seu lugarzinho ao sol. E aí depois, aí tem o Python. Assim, de Power BI também, não é só. Eu falo de Power BI porque eu só sei o Power BI, mas tem o ClickSense, tem o Tableau também, que é enorme, né? Acho que tem um gráfico que mostra as ferramentas de visualização mais famosas. E aí eu acho que o Tableau até está um pouquinho acima do Power BI. Embora eu acho que aqui no Brasil o Power BI predomine. Mas, enfim, uma ferramenta de visualização, o Excel e pelo menos uma linguagem aí de consulta, que seria o SQL, eu acho que é o principal para começar já na área. E aí depois tem outras coisas que a pessoa pode ir aprendendo, mas de início essas três eu acho que são essenciais. Eu queria comentar algumas coisas no que você falou, porque, assim, apesar de existir muito dinamismo nessa área tecnológica, uma coisa que a gente tem que pensar também é que
muitas empresas, assim como pessoas, quando eles estão acostumados com o processo, é um pouco difícil de mudar. Claro, depende da empresa, depende da área, da indústria, né? Eu, por exemplo, estou no meio acadêmico, as coisas demoram, até serem aprovadas, já demora. Mas falando em empresa mesmo, na indústria e tal, as pessoas estão acostumadas com um certo processo, né? E o Excel é uma ferramenta que foi sempre usada e que ainda sempre será usada. Então, eu adorei o exemplo que você trouxe da Nestlé. Eu até ia citar, sem falar nomes, claro, mas eu tenho um aluno que trabalha numa empresa multinacional que ele faz análises de dados estatísticos mesmo, como regressão, e tudo é feito no Excel. Quando ele me falou, eu fiquei muito surpresa, porque dado a empresa que ele está, né, o nome, quando ele falou o nome, eu falei assim, gente, eles fazem regressão no Excel. E assim, não é aquela regressão que eu ensino com clique, eles fazem com fórmula mesmo. E eu fiquei, gente, mas por que que não usa assim um R, né, uma linguagem de programação, ou até um programa, um software, esses softwares que você consegue fazer análises estatísticas com cliques, geralmente eles são caros, né? Pagos e caros por isso, porque tem a facilidade. E eu fiquei muito surpresa, então eu comecei a pensar, talvez até seja em relação ao tamanho, uma empresa muito grande, aí é mais difícil ainda mudar. Mas, claro, não estou generalizando, né? Tem empresas que são muito grandes também, que mudam muito rápido. Eu tenho uma amiga, essa eu posso falar o nome, uma amiga aqui, que ela trabalha na Dell, na empresa de computador, e eles usavam o SAIS, né? Que é um software também muito caro, estatístico. E aí um dia trocaram lá, eles mergiram, e a gerência falou, olha, mês que vem a gente vai começar a usar o R, que é de graça, porque a gente não vai renovar com o SAIS. Todo mundo em um mês teve que aprender a transformar tudo que eles faziam em R. Então, né, foi o que eu falei, tem empresas que em um mês, assim, se vira minha filha, e tem empresas que ainda não. Então, essa é uma coisa interessante. E outra coisa que você comentou sobre o Tableau, você disse assim, que no Brasil, pelo menos, o Power BI ainda está um pouquinho acima. Eu já tentei fazer uma pesquisinha informal aqui com as pessoas que eu conheço, né, na indústria. Pelo que eu vejo, o Tableau e Power BI é meio assim 50-50, mas uma coisa que eu aprendi o Tableau, ele foi, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ele foi meio que um pioneiro nessa questão de dashboard. E a Microsoft, pelo menos uma pessoa me falou isso, a Microsoft ela gosta de entrar depois e chegar chegando, né? Como, por exemplo, uma das vantagens do Power BI é o preço que é bem menor. Então, ela oferece, é, sei lá, uma ferramenta, né, um software parecido com o que já está no mercado, mas com preço bem abaixo, porque a Microsoft pode, né? Então, Uhum. só que, como eu acabei de falar, algumas empresas, elas demoram na mudança, né, no processo. Mesmo que tenha uma ferramenta que é um pouco mais barata, se tem uma área, todo mundo acostumado a usar o Tableau, eles vão continuar no Tableau, né? É. Eu falei, as pessoas também são assim, você está acostumado a fazer uma certa coisa, você mantém ali, né, na sua zona de conforto, digamos assim. Então, mas são empresas, novamente. Algumas assim, não, olha só, Power BI aí, Microsoft já está tudo interligado, tudo conectado, mais barato, vamos migrar. E a outra assim, não, a gente já usa o Tableau aí há 10 anos, vamos continuar. Então, eu estou tentando coletar informação daqui, né? Mas no Brasil eu vejo, porque realmente até o valor, se você for pensar em transformar em reais, É, é uma mudança, é uma diferença gritante, né? O Power BI e o Tableau. o Power BI, não sei se ainda tá, mas quando eu comecei a estudar, ele tava tipo $9, era uma coisa assim. É muito, muito, muito barato, né? Então, para a realidade das empresas brasileiras, né? Porque a maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. Então, fica mais barato. E fora o fato que tem integração com outros produtos da Microsoft, né? Com Teams. Você pode colocar ali um botãozinho no Teams e ali no Teams, você clica e você já abre o Power BI, por exemplo, né? Então, tem essa integração de SharePoint com Teams, com Power BI e tal. Então, eu acho que ele acaba sendo mais fácil. Eu conheço muita gente que usa Tableau assim, tem sempre essas conversas, né, nas rodinhas. Geralmente, quem usa Tableau fala que o processamento dele é melhor, que ele tem mais cálculos estatísticos, né? Enfim, eu não conheço ainda tão bem. Na verdade, não conheço o Tableau aí do Clique, ainda conheço porque eu já tive uma aula de Clique. Até que o Clique eu achei bem semelhante ao Power BI mesmo, mas o Tableau eu conheço pouco.
Mas é isso, eu acho muito importante saber uma ferramenta dessas de visualização. Tableau e Power BI lideram, tem um Clique ali que eu acho que está em terceiro, se não me falha a memória. E aí é bom saber pelo menos alguma dessas aí para começar a trabalhar também na área. Excelente. Agora eu queria voltar num outro ponto que você falou, que foi em relação a essas perguntas, se você é mãe, e Hum, essas questões que eu acho que não deveria, né, acontecer. E uma coisa que eu sempre me pergunto é, será que o pessoal pergunta para homens se eles são pais? Né? Então fica aí o questionamento. E porque, né, quando você tem um filho, pai e mãe, né, 50-50 ali. E eu queria saber se você considera isso algo relacionado a machismo, né? E se você vê diferença entre trabalhar na área de dados ou quando você estava no secretariado em relação a isso. Você pode falar um pouquinho? posso. Sim, eu vejo uma diferença bem grande. O machismo existe em qualquer profissão, mas eu acho que no secretariado, infelizmente, existe no imaginário popular de que a profissional de secretariado é aquela moça bonitinha que serve o cafezinho, né, e que é amante do chefe. Inclusive, muitos filmes e séries fazem um favor de reforçar essa ideia. Toda vez que colocam uma secretária num filme, numa novela, tem que ser amante do chefe. Bonitona, no É, salto. isso, de salto, aquela saia lápis, né? Sempre, né? Então, eu sofri o machismo no secretariado, eu acho que ele é mais descarado, ele é mais aberto, né? Então, eu já sofri situações de esposa de chefe ter ciúme de mim assim, me tratar mal mesmo, assim, na minha cara, porque tinha ciúme, falar, não quero essa mulher, não quero essa mulherzinha aqui, né, desse tipo, assim, Gente, né? que baixaria. Porque as pessoas têm na cabeça esse imaginário de que a secretária é isso, né? As pessoas não valorizam a profissional de secretariado como uma executiva, como uma pessoa que está lá para gerenciar, para resolver assuntos, para resolver problemas. Né? Infelizmente, as pessoas não, boa parte das pessoas ainda não tem essa cabeça. Então, ele é mais explícito. Essa história não fui eu que vivi, foi de uma colega que estudou comigo na faculdade, e eu lembro que ela me contou, assim, muito triste, que ela tinha começado numa empresa nova, estava super contente, e ela tem um perfil super proativo, sabe? Ela foi trabalhar num escritório, eu acho que era super, assim, antigo, meio conservador e tal, e aí ela chegou lá com muitas ideias, super proativa, querendo ajudar, querendo, né, colocar em prática os conhecimentos que ela tinha adquirido na faculdade e tal. E daí o chefe dela parece que não gostou e ele falou assim para ela: Você não é secretária executiva? Ela falou: Sou. Então, executiva é para executar, execute. Tipo, não pensa, só faz, né? Você não paga para pensar, você paga para executar. Mais ou menos isso. E aí ela veio contar isso pra gente, né, na faculdade, super triste, né, com toda razão, evidentemente. Então, eu acho que é mais explícito. Na área de dados, tem também uma coisa com machismo, mas eu ainda não sei bem o que se passa na cabeça das pessoas, mas eu acho que elas, sei lá, elas devem pensar assim, a pessoa que é da área de tecnologia deve estudar mais, e aí vamos fazer isso de uma forma mais, é, sei lá, polida. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Mas é um machismo que é mais velado, né? Então, por exemplo, uma vez eu tinha entrado numa empresa e aí um rapaz chegou para mim, eu tenho certeza que ele não falou por mal, mas você vê que a coisa ela sai sem querer. Ele falou assim: "Não, porque o fulano te contratou para dar um toque feminino nas planilhas". Toque, ai, gente, toque. Aí eu falei, porque Ele ele quer queria que eu pinte as... planilha rosa, era isso? Isso foi o que eu falei para ele. Eu falei, ele quer o quê? Que eu faça pinte as planilhas de rosa? Que eu bote uma Hello Kitty na planilha, né? Assim, eu não diria que foi tão explícito, né? Assim, agressivo, não chegou a ser agressivo, entendeu? Eu vi, assim, pelo jeito dele que ele, sabe aquela pessoa que não falou por mal, mas
você vê que está ali na pessoa. Mas, Aretusa, será que ele não falou em relação à questão de ter diversidade, que a gente sabe que é importante nas áreas, né? Ter diversidade de gênero, de raça e tudo mais, porque as pessoas têm backgrounds diferentes e agregam coisas diferentes. Será que não foi isso que ele quis dizer? Ou será que realmente ele queria lá a Hello Kitty, né? Pelo contexto do que eu tinha entendido, né, que tinha todo um contexto anterior, foi porque, bem, eu ia desenvolver dashboards em Power BI, a maior parte das bases era em Excel, e antes de mim existiam dashboards feitos em Excel, só que eles não eram muito bonitos visualmente, eles eram Hum, confusos visualmente. Então, eles acharam que uma mulher teria mais habilidades com design, né? Porque mulher, design, né? Então, as pessoas fazem essa relação. E aí, o comentário dele veio nessa linha, assim, né? De que eu, por ser mulher, teria mais habilidade de design, de cores, né? E tal. Não, mas não foi foi uma situação que eu considero leve, assim, não foi agressiva e tal, mas você vê que às vezes o pensamento está ali na pessoa, só que ele é velado, ele não é tão agressivo. Algumas outras situações que eu passei, assim, de sentir que a pessoa não estava muito confiando no meu trabalho, que eu ia entregar, ou assim, mas você vai entregar mesmo? E aí, quando era com um rapaz, sabe? Uma coisa que já me aconteceu assim várias vezes trabalhando em equipes mistas era, por exemplo, às vezes eu e um rapaz entregávamos um trabalho, qualidades niveladas ali, no mesmo prazo e tal, mas aí chegava o rapaz e as pessoas ficavam, nossa, que incrível. E aí, quando era meu ou de outra mulher, eu reparava isso, que às vezes podia ser comigo, né? E aí, quando era, às vezes, de outra mulher, as pessoas falavam, legal, sabe? Não tinha aquela coisa toda. Então, eu acho que tem também a questão do machismo, só que ela não é tão jogada na sua cara, ela é só mais velada do que é no secretariado. No secretariado, realmente, eu passei umas situações bem agressivas. graças aí aos filmes, como você falou, né? E as novelas. É. Ai, nossa, assim, o pessoal que está aqui nos ouvindo é o pessoal mais da área de dados, mas é bom saber, né? A gente ter porque eu quero acreditar que não é por mal, apesar que nem sempre, mas assim, às vezes você vai fazer um comentário, né? Tendo ciência disso, que você pode nem que ofender alguém sem querer, tal. A pessoa ter mais cuidado, né, na hora de falar, de fazer um comentário e pensar em relação a isso, né, nessa questão do gênero que a gente está falando aqui, por exemplo. Agora, uma Sim. outra pergunta que eu queria fazer para você. Em algum momento aqui na nossa conversa, você comentou assim, o analista de BI, o analista de dados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe diferença entre um analista de BI e um analista de dados? Sim e não. Em teoria, tem uma diferença, mas na prática, muitas empresas misturam, porque cada empresa tem lá o seu job description, né, a sua descrição de trabalho, e aí muitas vezes uma vaga que seria de analista de dados, na prática você chega lá e você vai fazer mais análise de BI, e outras em que está lá escrito análise de BI, você vai, na prática, executar mais como analista de dados. Mas, em geral, assim, em linhas gerais, o analista de BI, ele tende a ter um conhecimento maior de negócio, né? Então, é muito comum, não é regra, tá? Nada que eu vou falar aqui é regra, tá, gente? Mas, assim, é muito comum o analista de BI, por exemplo, ele vai saber muito Excel, Power BI, e vai saber ali um básico de SQL, por exemplo, que às vezes vai precisar fazer uma consulta com o banco de dados, mas às vezes não precisa no conhecimento tão grande, porque tem às vezes uma equipe de engenharia de dados, enfim, às vezes tem outros profissionais ali compondo, e o analista de BI fica mais focado em Excel, Power BI, um pouco ali do SQL, mas muito em negócio, né? Em gerar valor de negócio, trazer ideias de análise de negócio, trazer insights de negócios e tal. E o analista de dados, ele tem isso também, porque são profissões muito parecidas, mas existe uma tendência um pouco mais forte do analista de dados ter um background um pouco mais técnico.
Então, é comum analistas de dados terem conhecimento mais avançado em SQL, né? Conhecimento aí intermediário, no Python, né? É difícil. Eu vou falar que é difícil dentro do que eu vi, não quer dizer que não existam analistas de BI que não saibam Python, tá? Tem, e eu conheço vários. Mas não é muito comum, assim, quando você para ver as descrições das vagas, não é tão comum ver analista de BI com Python avançado. É difícil, né? Já com analista de dados, é mais comum, né, pedir essa ferramenta. Então, eu acho que a diferença principal é essa: o analista de BI e analista de dados executam serviços muito parecidos, porém, o analista de dados tem um enfoque um pouco mais técnico, mais de banco de dados mesmo, enquanto que o analista de BI tem um enfoque um pouco mais voltado para negócio, mas isso vai de empresa para empresa também. Agora, isso é uma coisa boa de saber, porque mesmo que a gente não possa confiar exatamente na descrição do trabalho, e não só nessas áreas, né? Se você for pensar cientista de dados em engenheiro de dados, é uma bagunça que você vê, né? De ter um nome e a descrição ser de outra vaga. Mas para você que está nos ouvindo e está procurando um trabalho como analista de BI ou analista de dados, para ter certeza, no momento da entrevista, você pode perguntar. Então, você fala, então, eu vi aqui na descrição da vaga que você busca pessoas com conhecimento em Excel, SQL, Power BI, tal, tal, tal. Mas o trabalho em si, ali, o dia a dia, você quer uma pessoa mais técnica ou você quer uma pessoa mais que tenha um conhecimento da área de negócios? Porque aí você vai meio que fazer um teste, né? Vai realmente perguntar sobre essa questão que a desculpa, a Aretusa nos trouxe, que existe essa diferença, né? Tem vagas que são mais focadas nesse um tipo de trabalho do que no outro. O que eu já vi também não é regra, é comum. Por exemplo, às vezes, equipes que têm analistas de BI, elas têm um engenheiro de dados, que é a pessoa que vai, né, construir, editar, né, o banco de dados em si. E aí, muitas vezes, as empresas acabam não contratando analista de dados nesse cenário, porque já tem um engenheiro de dados que vai mexer no banco de dados, no Python, no SQL, enfim, e o analista de BI só vai consumir aqueles dados e montar lá as análises e tal. E algumas empresas que às vezes não tem um engenheiro de dados fixo ali, tipo, às vezes a empresa pode ter uma consultoria que montou um banco de dados, por exemplo, então teve engenharia ali no início, depois a consultoria foi embora. E aí, às vezes, fica um analista de dados ali para dar manutenção e tal. Então, a pessoa que dá manutenção, ela não precisa ter o mesmo conhecimento de SQL que um engenheiro de dados, por exemplo. Então, funciona. E, às vezes, quando tem analista de dados, muitas vezes não tem analista de BI. Mas varia muito de estratégia mesmo, de empresa para empresa. Na empresa que eu trabalho, tem analista de BI e tem analista de dados, né? Então, depende. Mas às vezes, assim, quando você vai fazer uma entrevista, você não sabe, né, É, o dia a dia, a descrição pode não estar muito clara. É bom te perguntar. E é como é que sempre você bom. enxerga o mercado dos dados hoje em dia? Eu acho que está cada vez melhor, assim, né? Recentemente, foi que semana passada, não me falha a memória, teve até uma reportagem no Jornal Nacional que falava, né, sobre as profissões do futuro e tal, e tava lá, Big Data, né? A gente estava lá, né? Então, eu vejo ainda mais agora com a questão do chat GPT, que definitivamente revolucionou a tecnologia e tal, né? Todo mundo falava de metaverso, mas eu acho que o que acabou trazendo uma grande revolução aqui acabou sendo o chat GPT, a inteligência artificial como um todo. Então, tem muito material para a gente trabalhar, cara, dentro de inteligência artificial. Tem muita coisa para a gente aprender e para a gente. Que a inteligência artificial gera dados, então, se gera dados, precisa de profissionais de dados. E como isso está numa crescente, eu acho que o mercado está cada vez mais positivo, não só para analistas de BI, mas para analistas de dados, para engenheiros de dados, cientistas de dados, né? Principalmente, que já fazem mais os modelos de machine learning, né? Com a própria coisa da inteligência artificial. Então, eu acho que para a gente aqui, dessa área, o momento está muito positivo. E eu vou te falar que no início do ano eu tive a sensação
de que as coisas estavam muito, muito ruins devido à quantidade de layoffs que eu vi acontecendo, né? Foram muitos e muitos e muitos casos de demissões em massa e boa parte deles concentrados na área de tecnologia. E isso me deu um certo receio, né? Mas o que eu estou vendo agora, especialmente com a criação do chat, a criação não, né? Com a popularização do ChatGPT, apesar que ele foi criado quando? Ano passado? Nem sei quando ele foi criado. Mas, enfim, do momento que ele explodiu para cá, já tem empresas pedindo, já tem empresas pedindo, quem saiba procurar fazer pesquisa dentro do ChatGPT. Então, eu acho que para a nossa área está sendo muito positivo, porque a inteligência artificial gera dados e a gente trabalha com esses dados. Então, para a gente é muito bom. Excelente. E agora eu quero que você nos dê sugestões. Sugestões de livros e um canal inspiração. Olha, livro, eu vou falar um livro que é meio clichê, muita gente já pode ter lido, mas se não leu, leiam, tá? Não, porque eu considero que esse livro é a Bíblia da análise de dados, que é o Storytelling com Dados, da Cole, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, Cole, o sobrenome dela, mas Storytelling com Dados. Esse livro é sensacional, é um livro para você ter assim, na cabeceira da sua cama, sabe? Acordar todo dia de manhã e ler, sabe? 10 minutinhos você lê, assim, cada dia lê um pouquinho, leia sempre, porque ele traz dicas valiosíssimas aí para montagem, né, do storytelling. Muito interessante. Isso de livro, você falou livro, o que mais que você E um falou? canal inspiração. Ah, um canal. Olha, um canal que me ajuda muito, mas é um canal voltado para mulheres, né? É o canal Mulheres em Dados, é um canal que tem no Discord, é um grupo de mulheres maravilhoso que eu faço parte e eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é um grupo de mulheres que ajudam mulheres na área de dados. E quando eu entrei lá, eu estava super insegura, eu já estava na área na área de dados, mas eu ainda estava com muitos medos, tal. Quando eu entrei, as mulheres lá me acolheram muito e hoje eu consigo ajudar essas mulheres. Então, hoje eu vejo mulheres com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos que eu tinha quando comecei a minha carreira em dados, e hoje eu consigo ajudar essas pessoas. Então, é um grupo onde a gente troca bastante, né? Onde a gente, eu sempre falo, né? Vamos juntas, porque a gente está sempre se ajudando, né? Então, agora, de canais assim mais genéricos, né, para todos os públicos, tem canais no YouTube especificamente. Eu gosto muito dos canais do canal da hashtag Treinamentos, eu acompanho bastante. Da Doutores do Excel também, eu gosto bastante. Tem vários, assim, canais gratuitos no YouTube voltados para dados, tem vários, mas acho que o que eu mais acompanho hoje é a pessoa da hashtag treinamentos, eu gosto bastante. E agora deixa o convite aí para as suas redes sociais, a hora do jabá. Então, gente, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Meu LinkedIn é Aretusa Mendes, então podem me seguir lá, fiquem super à vontade para conversar, para tirar dúvidas. Se quiserem saber alguma coisa sobre como entrar na área, tiverem alguma dificuldade, algum medo, às vezes eu ajudo também as pessoas a fazer análise de currículo, né? Então, algumas pessoas me mandam currículo e aí eu faço uma análise para dizer se o currículo tá legal e tal. Às vezes ajudo também com coisa de LinkedIn também, quem precisar. Então, assim, fiquem super à vontade para me chamar, para me acionar nas redes sociais. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas assim, eu respondo todo mundo, tá? Com muito carinho. É, E já fica aí um aviso. Hoje ainda não tem nada pronto, mas eu estou preparando um cursinho, meu primeiro curso de Excel. E aí ele deve ficar pronto aí nos próximos meses. Então, vocês me sigam desde já, que quando estiver pronto, eu vou anunciar lá no LinkedIn. E aí, né, aí quem estiver lá, de repente tem um cupomzinho de descontinho, né, essas coisas. Bom saber. O pessoal que vai para pessoal que está interessado, a rede dela está aqui na descrição. Então, vocês já podem clicar aqui e ir lá
acompanhá-la. E ficamos aí no aguardo desse cursinho de Excel. Aretusa, quero agradecer sua participação no Statisticast e eu adorei muito tudo que a gente conversou, né? Eu acho que você trouxe algumas perspectivas aí, né? A gente falou a questão do machismo, a questão do secretariado, a questão do aprendizado, né? E a contratação ser. A gente pode fazer uma relação aí com um professor de línguas, digamos, isso aí é da minha cabeça. E eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço, Fernanda, muito, muito, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo, adorei a nossa conversa. E muito obrigada. Tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau.